É impossível entrar-se em Barcelos e não se perceber que aquilo é uma terra de artesanato. É impossível uma pessoa entrar na cidade de Barcelos, então a gente fica a perceber que ali é uma terra se vive o artesanato. E penso nisso, o município, o museu, o turismo, está de parabéns porque tem feito um grande trabalho. É uma terra que tem muita história, tem muita tradição, até familiares. Já vem de gerações em gerações, como os Mistério, como os Ramalho, os Baraça. E é muito interessante ver como, apesar de já irem às vezes na segunda, terceira geração, eles continuam a ter a mesma estética que tinham a primeira geração a trabalhar o barro. Nós estamos a trabalhar nesta atividade, no artesanato, desde que nos conhecemos, desde pequeninhos. Foi desde muito novos que estivemos sempre à volta da minha avó, que a nossa arte começou já há algumas gerações atrás, já antes da minha avó se trabalhava na cerâmica. Depois, com a minha avó, começou outro tipo de trabalhos, não é? Antigamente era a louça utilitária, a louça regional, que hoje se faz. Entretanto, a minha avó começou configurada e nós fomos desde pequeninhos, estando à volta dela, a aprender esta arte. No fundo, foi desde muito cedo, não é? Portanto, a minha avó foi, sem dúvida, a pessoa mais importante para nós continuarmos no artesanato. Tenho algumas memórias, assim, que vinhamos da escola e ela pegava num bocado de barro, vindo para aqui para a minha beira. E a gente pegava... Penso que foi esse clique que me deu aquele gosto para começar a trabalhar nesta arte. Depois o meu pai, como deu seguimento também aos trabalhos da mãe, foi importante para nós porque deu-nos o seguimento, não é? Nós tivemos sempre depois, a minha avó faleceu, a Ana Baraça, e o meu pai, ficámos com ele e ele é que nos também ajudou um bocadinho a continuar, não é? Em termos de peças, depois houve uma evolução, tivemos uma evolução das peças que a minha avó fazia, começámos a crescer juntamente com o meu pai e a fazer coisas novas, coisas diferentes, foi um bocadinho assim. Isto é assim, quando iniciámos isto com a minha avó, quando éramos novos, tentávamos sempre imitar o que ela fazia, não é? Fazíamos as peças que ela fazia. Entretanto, fomos crescendo e fomos fazendo coisas diferentes porque também os colecionadores também faziam-nos esses desafios. Vocês façam isto assim, façam assim, e a gente fazia. Inicialmente, claro que o que fazíamos era peças que a minha avó fazia, não é? Aprendemos a fazer as peças que ela criou. Depois, porque ela baseava-se muito, os temas dela eram tudo temas do campo, religiosos, não é? E assim, peças um bocadinho tradicionais. E nós, com os tempos, também fomos vendo outras coisas à nossa volta, outro tipo de mentalidades, coisas novas que apareciam,
que nos influenciaram a fazer peças novas. Não é que deixámos de fazer peças que ela fazia, que ainda hoje continuamos a fazer peças que ela fazia e que são peças vendáveis e que se vendem bem. Agora, claro, tivemos a necessidade de criar as nossas peças. E isso foi também um bocadinho relacionado com os tempos, que já eram outros tempos. Os tempos da minha avó eram uns tempos, os nossos já eram outros. E que nos influenciou a fazer coisas diferentes também. Eu acho que se calhar o que nos fez assim um bocadinho também estar muito virado aqui para assegurar-nos aqui no artesanato também foi sempre um desafio que tínhamos sempre com nós, para fazer sempre coisas novas. Ainda hoje noto que temos esse desafio, temos que estar sempre a fazer coisas. Nunca fugi daquela linha que a minha avó traçou, mas sempre coisas novas. Olha, nós, quando começámos de pequeninhos, o artesanato ainda há poucos anos, ainda era um parente pobre da cultura, que era mesmo assim. Nós, quando começámos, olhávamos à nossa volta, porque na altura não havia assim gente nova no artesanato, eram as pessoas mais idosas, não é? A minha avó tinha na altura já 60 anos, e os artesãos eram todos mais ou menos reformados. E nós, para darmos a tal continuidade, na altura achávamos que não se dava tanto valor ao artesanato. Mas nós sempre acreditámos no artesanato, no nosso trabalho. Quando começámos a criar estas peças novas, a ir às exposições e a notar que havia pessoas com interesse e a comprar e a pagar bem, não é, as peças, nós achámos que isto era uma atividade, podia ser uma atividade económica, não é? Como hoje é. Hoje um artesão é uma profissão. E aquilo, pelo que nós temos vindo a notar nas exposições, e até tem sido assim muito gratificante para nós, ver-nos pessoas estudadas, pessoas que eram formadas, que deixaram o trabalho deles para se dedicar ao artesanato, que é uma coisa impressionante, que já há uns anos atrás era impensável. Eu gostava que houvesse continuidade. Não sei se vai ser possível, porque assim, os nossos filhos, não é? Nós ainda começámos nesta atividade porque gostámos mesmo, e a minha avó incutiu-nos mesmo isto. Mesmo a nossa geração, estamos a dar continuidade, não é? Vamos, se Deus quiser, morrer nisto. Depois tenho alguns artesãos, também já tenho alguma continuidade, mas depois desta geração nossa, não vai ser muito fácil. É uma família que já vem na 4ª geração. E deixar perdê-la vai ser... eu não estou a imaginar. Para mim o artesanato é a arte. É a arte. O artesanato é uma cultura de um país, onde as pessoas transmitem aquilo no trabalho, aquilo que são e que sentem. É isso que eu vejo. É uma vida. É a minha vida. Foi toda a vida o que eu fiz desde pequenininho. O artesanato para mim é tudo. Eu gosto imenso dos irmãos Baraça. São grandes amigos que eu tenho, não no artesanato, mas na minha vida. Tenho inúmeras peças dos irmãos Baraça. E uma delas, para mim, a mais representativa é a procissão de Santo António de Lisboa, em que eles me fizeram a procissão, em que eu e o meu avô por trás, o carro leva ao Santo António. Foi uma das peças que esteve em exposição na Galeria Longaniza e em Estremoz. E este é outro exemplo, um desafio que eu lancei aos Baraça, que é o tal ureto tão representativo de Barcelos e da família Baraça, mas integrar na coleção, na minha coleção de Santo António. E então é uma banda no ureto a tocar, a festejar o Santo António.
Eu não conhecia as oficinas, conhecia sim o artesanato nas lojas e nas feiras, mas o artesanato das lojas e das feiras é um artesanato completamente diferente, ele se vive nas oficinas. Aí se vai realmente à essência da coisa, à gênese, não é? E aí se respira e se vê as coisas a nascerem e perceber como é que elas se fazem, como é que elas se nascem, como é que elas toda essa história, toda essa alma. E eu fiquei fascinado. Eu lembro perfeitamente de ir entrar na Júlia Cota, ela alegria dela, ele prazer dela em contar a história dela, a história da família. É fabuloso, quer dizer, não... O valor está nas mãos, na alma, na capacidade criativa que eles têm, naquela imaginação fantástica que os artesãos de Barcelos têm. Deixa eu pegar neste que é o mais bonito. Também tem brinco. Você também põe brincos nos diabos. Oh, raios, parda, então agora os homens também não usam brincos. Toca a pôr também, não é? Estou muito contente por pegar no trabalho que era dos meus pais. Era nos 8 irmãos, fui eu a única que aprendi a trabalhar nisto. Gosto muito do barro. Eu, se estiver doente e se vou para a mesa onde trabalho, penso que até ganho saúde. E gosto muito de a fazer, gosto muito de a pintar. Outra coisa que eu não gosto é, quando estou a fazer. Quando estou a pintar. Nem gosto de pintar quando estou a fazer, nem gosto de fazer quando estou a pintar. Não tenho mão para fazer nada, é verdade. Quando comecei a trabalhar então com os meus pais, eles começaram-me a pagar, imagine, a 15 tostões à hora. A seguir dos 15 tostões, eu um dia chego lá e ouço os dois a falar, o meu pai e a minha mãe, a dizer assim: Oh, Rosa, o meu pai para a minha mãe, a rapariga sabe trabalhar tão bem, olha. Em vez de ser a 15 tostões, vamos-lhe dobrar o dinheiro. Em vez de ser a 15 tostões, a 13 escudos. Eu ouvi aquilo toda contente, então é que eu ganhei gosto. Olha, na primeira semana que eu levei 100 escudos embora, que alegria. Foi por isso que eu comecei a ganhar gosto de trabalhar nisto. Já fui comprar a mercearia, dei uma mercearia para toda a semana, com aqueles 100 escudinhos, e daí comecei a ganhar gosto, até que depois eles deram-me sociedade, os meus pais. E assim comecei, olha, depois eles faltaram os dois, comecei a trabalhar eu sozinha, gosto muito, não há momento nenhum que eu não me lembro da minha mãe e do meu pai, porque estou a fazer aquilo que eles faziam também. Ora, os meus pais faziam figurado, realmente era cavalos, era boizinhos, era juntas de bois, era chocas, é como eu tenho lá fora. E chamava-me a minha mãe, chamava lá aquilo figurado. E metiam um assobio em tudo. Tenho aí até uma récula deles. E olha, às vezes as pessoas dizem: Dona Júlia, você não fez isto com assobio? Músicos, que ainda hoje eu vendo-os muito bem, a gente vendia aquilo a 3 tostões cada um, imagine. Ai, senhor, que eu quando me lembro, a 3 tostões cada músico. Mas nós íamos fazer a feira a Barcelos, botávamos ali, chegávamos lá com o cesto da louça à cabeça, que era 1 hora e tal de caminho. A gente chegava lá e nem podia endireitar o pescoço, olha que verdade. A gente fazia assim, cheia de... a estrada, não era estrada, era caminhos velhos, cheios de neve, a gente corcava aquilo tudo. Bem, acontece que ainda estamos aqui. Olha, e graças a Deus, pronto, assim comecei e assim hei de acabar com o barro. Eu acho que é o barro que me dá esta genica, juro. Mas é mesmo, não estou cá a dizer uma coisa e sentir outra. Eu acho que gosto mesmo de trabalhar com o barro. Às vezes a filha que vive aqui comigo, a mãe nova, diz-me assim: Oh mãe, você ainda não está cansada? A minha resposta para ela é: quando estiver cansada, levanto-me, ergo-me e saio daqui. Mas nunca me canso de trabalhar. Não sei, pronto. Tudo me diz que eu que dou umas cores muito lindas na louça, que dá vida às pessoas e dá, e tanto é que se vê. Com o que é que nós os pintávamos? Havia dinheiro para os pincéis. Caçávamos um filho da puxa de um gato, cortávamos um pouco de pelo do rabo, não era o rabo todo, um bocadinho de pelo do rabo, estávamos num pauzinho, com as, olha, era uma tristeza. E olha, lá pintávamos os galos com aquele cor. Tenho dado muitas entrevistas, falo sempre nisso.
no puto do... E virava-nos um banco, que chamava-nos nós um mocho, que tem 4 pernas, com as pernas viradas para cima, metia-nos ali o cabaço do galo, o corpo do galo, e depois dali aqui pintava-nos da borda. Era uma tristeza. Já comi bem pão que o diabo amassou. Eu tinha muita tristeza, sabe porquê? Porque era nos 8, fui eu a única que aprendi. E as pessoas vinham aqui, que vem muita gente à minha casa, e diziam-me assim: Júlia, você, um dia que você é forte, quem é que você deixa ficar assim? Ninguém. Ninguém tem habilidade para pegar no barro, eu assim. Esta minha filha passava aqui todos os dias assim: prazer, aprende tu. Oh mãe, eu não tenho jeito para isso. Mas tanto andou que gostou. Costuma-se a dizer que filha de peixe sabe nadar, não é? E ela aí está que se vê, pronto. Tenho mesmo amor ao barro, porque foi com isso que eu criei os meus filhos todos, foi com isso que eu fiz aqui esta casinha. O artesanato para mim há de ser até eu morrer. Eu comecei isto em 2001 nesta área. Antes pintava vasos que vendia para exportação. E depois em 2001, com a globalização, isso entrou em crise. Entrou em crise e depois abracei esta área. Como era algo que eu gosto, é a caricatura, gosto da caricatura. Achei que havia espaço para mim no artesanato barcelense. Eu faço o que gosto e depois espero que as pessoas apreciem. Eu gosto de fazer de tudo. E fundamentalmente eu não gosto de rotinas. E portanto procuro sempre fazer diferente. Procuro sempre ultrapassar-me a mim mesmo. Muitas vezes eu pouco ligo à forma, preocupando-me mais com o sentido da peça, o objetivo, a mensagem associada à peça. Não é? A maioria dos artistas são convencidos. São difíceis de lidar com eles. Estás com eles, mas eles só querem protagonismo, têm a mania que são melhores que os outros e o caralho. E é por isso que eu não gosto de artistas. Encomendaram-me essa peça mais ou menos pela Páscoa. E quando me encomendaram a peça, eu disse-lhe a ele: Vlado, sabes como é o meu estilo, sabes a minha maneira de pensar, o que eu penso em relação a isso, pronto. E ele: não, faz como entenderes. Eu fiz, pronto, era padres, putas e paneleiros. E eu interpretei os 3 personagens, a prostituta, o homossexual e o padre. Pronto. E então critiquei a imoralidade da igreja. Pus o padre a palpar o traseiro à prostituta e ao homossexual, ao paneleiro. Pronto, quer dizer, ali dá para tudo, não é? Pronto. Porque eu, quando faço uma crítica, não critico por criticar, nem com o intuito de destruir, mas sim de chamar a atenção para uma realidade que eu entendo que não está correta, não é? Só por isso. Eu estou-me a lembrar, uma altura, foi numa feira em Barcelos. Chegou-me lá um sujeito e começou a falar, a protestar sobre as minhas peças, e era na questão religiosa. E então eu estava a trabalhar e ouvi. Cheguei ao fim e digo assim: olha, desculpe lá, até agora eu estive a ouvi-lo muito atentamente, agora vai o senhor ouvir-me a mim, pode ser? E ele: com certeza, está bem. E assim: olha, você já reparou que se fosse hoje a Segurança Social tirava a custódia do menino Jesus à Nossa Senhora? E ele ficou assim a olhar para mim e eu disse: sim, retirava. Porque olha, uma boa mãe, estando vestida, nunca podia permitir que o filho fosse aquecido por o bafo de um burro e de uma vaca. Uma boa mãe despia uma peça de roupa e agasalhava o filho. Mas eu, como acho que a Nossa Senhora era uma boa mãe, eu vou fazer um presépio que a Nossa Senhora toda nua. Opa, o gajo, pronto, acabou. Lá está, nunca fiz esse presépio. É assim, eu quando se trata de caricaturas, eu normalmente peço à pessoa que me arranje uma série de fotos e depois eu seleciono, escolho a foto. Porque a caricatura não é a forma. A caricatura não é o que está
no exterior, é o que está por dentro. Isso, quando tu consegues isso, captar a alma da pessoa e transportá-la para a caricatura, ela está perfeita. Quando não, é meramente decorativo. Não? Um artesão não tem nada que ser... Isso é depreciativo, é depreciativo. Olha, eu normalmente assumo-me como artesão. Uns consideram-me escultor, outros eu assumo-me como artesão. Ainda ontem mandei um currículo para Pontevedra para uma exposição na qual vou participar, uma exposição coletiva, e perguntaram-me como é que eu me definia. E eu disse artesão. E eu faço questão disso, porque artista só é artista quando morre, porque até ali está sempre a aprender. E eu assumo-me como artesão porque tenho orgulho em sê-lo. Eu acho que enquanto houver um espírito livre, a caricatura não acaba. Quando a caricatura acabar, então vivemos todos amordaçados. O Galo de Barcelos constitui efetivamente o símbolo maior do nosso artesanato. Representa não só a justiça, a boa-fé, as capacidades culturais e até a nossa criatividade além fronteiras. Por isso, iremos dar um destaque especial ao Galo de Barcelos. Iremos continuar, na mesma sendo o que tem sido feito, no sentido de projetar ainda mais o Galo de Barcelos como o nosso símbolo maior do artesanato. Há símbolos que são temporais, há ícones que são temporais no espaço e no tempo. Já tivemos a Amália e é uma das grandes marcas de Portugal no mundo. O próprio Cristiano Ronaldo, o próprio Figo e outros, mas sempre ao lado deles estavam acompanhados por quem? Pelo famoso Galo de Barcelos, símbolo de sorte, de fertilidade, de anunciação e que está muito ligado à nossa comunidade criativa e que felizmente hoje em dia é marca nacional, propriedade do município de Barcelos, precisamente por causa destes argumentos. E, portanto, olhando para o artesanato como um produto cultural de excelência, nós temos que olhar para quem produz esta arte como artistas, como verdadeiros mestres, como verdadeiros guardiões de saberes, de identidades e de uma herança que não se pode de maneira nenhuma perder e, naturalmente, todo este contexto, toda esta herança cultural simbólica tem, naturalmente, muito contributo destes artesãos, se quisermos, de meados do século XX, onde, naturalmente, a Rosa Ramalho, por tudo que ela simbolizou, pela sua simplicidade, pela sua capacidade, ao mesmo tempo singela, mas de uma criatividade extraordinária e de uma singularidade em termos de personalidade, leva a que ela dê um contributo extraordinário para que o figurado se comece a autonomizar como uma produção, como uma identidade própria e que lhe confere o início de um caminho que ainda não acabou. Olha, eu até me meto tristeza de ver a minha vida que passei. Eram uns anos como agora. Naquela altura comia uma morga de sopa de saramagos, sem azeite, com um bocado de farinha, aqueles saramagos a voar. E sabia-me que nem rosca. Porque não andava bem se não fizesse um bocadinho de louça. Como agora, eu também escusava de estar tão amarrado ao barro como estou, na verdade. Mas não sei que me parece eu não estar a trabalhar no barro. Pois é, por isso que eu sei no barro não sou ninguém. Desde pequeno que sempre existiu o barro onde eu estava a brincar em casa da minha bisavó, Rosa Ramalho. Antigamente, mesmo a amassar o barro, a minha mãe juntava os filhos todos e os primos, então era tudo manual, não havia máquinas. Havia um espaço redondo que se chamava aloque. Então, o barro vinha em bruto, tinha que se partir em pedaços pequenos, metia-se no aloque. Era barro branco e barro preto. Na parte exterior, imaginem um círculo, na parte exterior metia-se o barro branco, envolvido em água, não é lógico. E na parte interior metia-se barro preto. Então aquilo ficava ali de um dia para o outro, a amolecer, e no dia seguinte, ou passado 2 dias, conforme a minha bisavó Rosa Ramalho
combinasse com a senhora que vinha com uma junta de bois ou de vacas. Então as vacas andavam ali à volta, a amassar o barro, a pisar o barro. E onde elas pisassem o barro começava a cair para fora. Então nós tínhamos que segurar o barro e onde elas pisassem tínhamos que preencher essa pisadela com o barro. Então aquilo ia envolvendo. E ao fim, por exemplo, de 2, 3 horas dos animais a andar ali à volta, aquilo ficava pronto. Depois tínhamos que guardar o barro. Aquilo era uma cobaiada. Chegávamos ao fim todos com barro, mas o barro sai bem com água. E, no final tínhamos que acartar o barro para um sítio fresco e ficava todo num monte. E era assim, era a partir daí que depois havia o barro para trabalhar durante o ano. Normalmente a minha mãe, a Júlia Ramalho, aproveitava as férias da escola, que era muito tempo, no meu tempo era 2 ou 3 meses de férias, era sempre seguido, e nesse espaço, a partir de julho, agosto, setembro, a gente fazia esse trabalho que era para depois ter o barro pronto para o ano inteiro. Eu era miúdo, como vê, eu tinha 7, 8 anos, e eu tinha a noção que se passava uma coisa muito importante, porque ouvir gente à casa dela todos os dias, bom, vocês não têm noção que são mais novos que eu, mas, por exemplo, esta estrada há, eu vou dizer, 45 anos, passava um carro de vez em quando, dava para a gente jogar bola. A Rosa Ramalho trabalhou sempre na casa dela, a minha mãe sempre a acompanhou desde pequenina, desde os 10 anos, desde a morte do meu bisavô. Quando o meu bisavô faleceu, a minha mãe tinha 10 anos e a minha mãe fala sempre a partir dessa data, não é? Que a acompanhou, começou a trabalhar com ela, ia com ela para todo lado. Porquê é que procurou a sua neta para auxiliar? Foi um dos netos? Porque ela foi criada comigo desde pequenina. Mas isso não significava que ela tivesse jeito. Mas tem mais jeito do que nenhum dos outros. Ah, você viu que ela tinha habilidade? Sim, senhora. E com que idade é que ela começou? Já há muito tempo, não sei que idade. Tinha 10 anos. Tinha 10 anos começou a Quando fiz trabalhar? a primeira peça. Que é o senhor Depois de casar, minha mãe casou em 1967, é que veio para este espaço e fazia os trabalhos aqui, percebe? A minha mãe teve uma carreira muito longa, foi muito criativa e acho que conseguiu expressar o que lhe ia na alma, acho que sim. Eu aprendi muito com ela, eu aprendi tudo com ela, não é muito, tudo. Eu não lhe perguntava nada, eu só olhava ela a trabalhar, percebe? Porque isto no artesanato, quem estiver a ensinar não deve dizer puxa para a esquerda, não, é deixar a pessoa fazer. Eu comecei por ajudar a minha mãe, e nós somos 5 irmãos, então ela pedia-nos ajuda, porque os ouriços é uma peça que dá muito trabalho, porque leva muitos piquinhos. E a gente punha-se aqui a ajudar, como éramos 5, eram logo 5 picos, não é? Entretanto, terminei a escola, já bastante tarde, fiz o 9º ano, mas depois fiz um curso, trabalhei num escritório, mas não gostei. Em fins de 99 até meios de 2004 estive na Alemanha, e aí estive nas obras. Mas havia sempre o bichinho. Para você ter a ideia, às vezes lá com a máquina a escavacar havia lá terrenos assim mais argilosos e eu pegava na terra e punha-me a fazer coisas. Está a ver? Portanto, havia qualquer coisa que ainda chamava por mim, não é? Eu no fundo, eu sempre percebi que era isto. Nós sempre trabalhamos para o povo. Não é? Quem trabalha no artesanato trabalha para o povo. Trabalha para as pessoas que têm acesso a gastar 20 euros ou 25. Não é? Quando se fala em quantias de 300, 1000, 1500, isso já são outras carteiras. Elas existem, mas se calhar não estão viradas para esses trabalhos, digo eu. Ou se calhar até estão e nós não estamos lá para ocupar esse espaço. Também pode ser por aí. Todas as peças têm que ter uma base, não é? E eu aqui aproveitei o diabreto, o cabeçudo, para ser a base e depois meti-lhe o Cristo e como é só metade,
parece um pedaço, não é? Não está inteiro. Como as peças de cima, a parte de cima são metades só. Não é? Aqui tem a cabra. Pedaços dá bom. E depois acabou por surgir aquilo porque eu pus-me a pensar, ora bem, as peças dela mais emblemática da Rosa Armalho foi o Cristo, o Cabeçudo, o Diabo, não é? O Galo e a Cabra. No artesanato há pessoas que não querem a perfeição, porque o artesanato não é perfeito. É o que nos vai na alma.